Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 26 da nossa jornada, e seguimos permitindo que a palavra de Deus nos forme, nos confronte e nos alinhe ao coração do Pai. No dia de hoje, os textos são Gênesis 27, Mateus 26, Ester 3 e Atos 6. Prepare suas anotações e permita que o Senhor fale com você. Iniciando Gênesis 27, vemos uma parte tensa da história e da promessa. Aqui, Jacó recebe a bênção que era destinada a Esaú e foi por meio de engano, com participação de Rebeca ainda, sua mãe. O texto não esconde as falhas humanas. Teve manipulação, medo, favoritismo e escolhas feitas fora do tempo de Deus. A gente precisa entender que Deus já havia revelado a promessa a Rebeca anteriormente, quando ele disse que o mais velho serviria ao mais novo. Ou seja, a bênção, ela viria, mas não necessariamente do engano. Ela nasce da palavra soberana de Deus. O problema aqui não foi o que Deus prometeu, mas como Jacó e Rebeca garantiram o cumprimento. Depois, dá uma lida lá em Romanos 9. Você vai entender um pouco mais sobre propósito e decretos antes de nascermos. O silêncio de Deus nesse capítulo não mostrou aprovação. A Bíblia mostra que, muitas vezes, Deus permite que as próprias consequências falem. Mais para frente, você vai ver, Jacó ele recebe a bênção, mas ele perde paz, ele foge de casa, ele rompe com a família, passa anos sendo enganado, até que Deus o confronte mais adiante. Que aí ele vem num processo de formação do seu caráter. Isaac, ao perceber o que aconteceu, ele tremeu, não apenas porque ele foi enganado, mas porque ele entende que, apesar de tudo, a vontade de Deus havia prevalecido. A bênção naquele contexto não era apenas uma palavra emocional, mas um ato espiritual e profético, considerado irreversível. A palavra foi liberada, a bênção foi derramada, não tinha mais volta. Em Gênesis 27, vemos que confiar em Deus não é apenas crer no que Ele falou, mas também esperar no tempo dele. A fidelidade de Deus permanece, mesmo quando erramos, mas aprender a confiar evita feridas que o Senhor nunca planejou. Mateus 26 nos conduz diretamente ao caminho da cruz e deixa claro que nada acontece por acaso. Jesus ele sabe exatamente o que está por vir. Sua morte não é surpresa nem fracasso, mas cumprimento da vontade do Pai. Enquanto os líderes religiosos tramavam tudo em segredo, Jesus declarava tudo em plena luz, revelando que o reino de Deus avança pela verdade. Quando Jesus chega em Betânia, uma mulher o unge, e aqui ela estava fazendo um ato profético. Aqui em Mateus não revela, mas lá em João a gente vai ver que quem achou um desperdício, um absurdo jogar todo aquele óleo caríssimo em Jesus foi Judas, o próprio traidor. Mas Jesus reconhece esse ato como uma adoração e ele corrige ali o coração dos discípulos. O gesto daquela mulher antecipa o sepultamento de Jesus e nos ensina que amor verdadeiro
por Cristo nem sempre vai ser entendido pelos outros, mas vai ser honrado por Deus. Ela demonstrou de um jeito muito extravagante, e Jesus a honrou, dizendo que aonde o evangelho fosse pregado, o ato dela também seria mencionado. Judas então trai Jesus por 30 moedas de prata, e esse valor simbólico na época apontava a um preço de um escravo. E Jesus sabia que o traidor seria Judas. Na ceia, Jesus traz o significado de Páscoa, o pão e o cálice apontando para a nova aliança que seria selada pelo sangue dele. Ele se apresenta como o verdadeiro cordeiro, oferecendo não apenas memória, mas a participação na redenção. À frente, vemos Jesus avisando Pedro que ele iria negá-lo. E guarde essa cena de Jesus e de Pedro no seu coração. Mais pra frente a gente vai ver um desenrolar dessa história. Mas eu só gostaria de deixar registrado que nesse momento, Pedro imaginava que era fiel a Jesus em um nível muito maior do que realmente era. Eu não questiono aqui o amor de Pedro, mas podemos ver que a fidelidade foi posta a jogo. E lá na frente você vai ver que ele cai e nega Jesus 3 vezes. No Getsêmani, vemos o coração de Jesus exposto. Ele não foge da dor e a Bíblia diz que a alma de Jesus estava tomada de tristeza e angústia. Mas mesmo assim, ele se submete em obediência profunda. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele não foi poupado do sofrimento e revelou uma confiança total na vontade do Pai. Então, chega o grande momento em que ele é preso e, como havia avisado, todos os seus discípulos se dispersam. Que possamos aprender como Jesus aqui, mesmo em meio às dores, mesmo não sendo poupado do sofrimento, que possamos revelar um coração a Deus que confia e é obediente na vontade dele. Seguindo para Esther 3, aqui vemos um conflito na história se intensificando. Aparece um terceiro personagem, Amã. Ele é promovido a uma posição de grande poder no império e todos se curvam a ele, menos Mardoqueu ou Mordecai. Essa recusa não nasce de rebeldia, mas de fidelidade à identidade dele, à fé que ele tinha do povo judeu. Então podemos perceber que depois disso há um problema em Amã, não administrativo, mas de orgulho e de ego. E incapaz de lidar com essa honra não percebida, Amã transformou essa ofensa em um ódio coletivo. Ele decidiu exterminar todo o povo judeu, revelando como o ego, quando não confrontado, se torna destrutivo. Para escolher a data do massacre, eu vou tentar explicar aqui para vocês. Ele lança o pur. O pur, naquela época, é como se fosse uma pedra de lançar uma sorte. E o mais irônico de tudo é que esse mesmo pur, lá na frente, dentro da história do povo judeu, vai ser o nome dado a uma festa que se chama Purim e simboliza o livramento para o povo judeu. Você vai ver aqui nessa história que vai ter um livramento. Amã leva o caso ao rei. Assuero assina o decreto liberando que todo o povo judeu fosse morto, né? Mas aguenta que a gente vai ver um bom desenrolar dessa história e dessa sentença que parece definitiva. Aguenta um pouquinho. E para finalizar, Atos 26 registra Paulo diante do rei Agripa, na presença de Festo e outras autoridades. E aqui a gente precisa perceber que não é um julgamento normal, formal, mas é uma audiência explicativa, e aqui Paulo não está se defendendo apenas, ele está testemunhando, cumprindo aquilo que Jesus disse que ele faria. Ele começa lembrando da sua vida como fariseu, que ele era zeloso,
rigoroso na lei. Ele deixa claro que sua fé em Jesus não nasceu de ignorância, mas foi um encontro que o transformou. Paulo mostra que o cristianismo não rompeu com o judaísmo, mas é o próprio cumprimento da esperança deles. E neste capítulo mostra um dos relatos mais completos da conversão de Paulo. Depois dá uma lida com atenção. Jesus aparece em glória a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui a gente vê que Jesus se identifica com essa igreja perseguida. Paulo achava que perseguia os cristãos quando, na verdade, estava perseguindo o próprio Cristo. E a conversão de Paulo, ela já vem com um envio aos gentios. Você vai ler na sua leitura. E Paulo deixa claro: eu não fui desobediente à visão que eu recebi. Festo então interrompe Paulo, diz que ele está ficando louco. Mas Agripa diz uma frase interessante: por pouco quase que você me faz ser cristão. E Paulo responde de uma maneira tão linda: quisera Deus que não só você, mas todos os que me ouvem se tornassem como eu, mas sem essas correntes. Ele deseja a salvação para todos. O Evangelho não tornou Paulo amargo. Tudo que ele viveu, as consequências, o tornou livre, mesmo em meio às cadeias. Gênesis 27 nos ensina que a promessa de Deus ela é firme. Mateus 26 revela que Jesus não escolheu atalhos. Esther mostra decisões movidas por orgulho. E Atos 26 nos lembra que uma vida rendida a Deus transforma prisões em púlpitos. Querido Deus, obrigada, Pai, por este tempo. Senhor, obrigada pelo poder da Tua palavra. Nos ensine a confiar no Teu tempo e no Teu modo de agir. Nos ensine, Senhor, a honrar aquilo que Jesus fez por nós. Senhor, que possamos compreender o tamanho do nosso amor, da nossa fidelidade ao Seu Filho Jesus. Querido Deus, que nunca o nosso coração se mova por orgulho, mas que o Senhor trabalhe em nós o que precisa ser trabalhado. E Pai, nos lembre a transformar as nossas dores em testemunhos para a Tua glória e para a Tua honra. Que a Tua palavra nos transforme, Senhor, com graça e com poder todos os dias deste ano. Que este projeto, a Bíblia 365 na prática, cumpra o teu objetivo, ó Pai, até o final do ano. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 27 da nossa leitura.